E eu tenho certeza que hoje à noite não será diferente. Eu quero falar sobre o Deus que faz o impossível, o Deus do impossível. Quantos acreditam que o nosso Deus tem poder de fazer o impossível? Ele está neste lugar. A Bíblia fala lá em Lucas 1:37, porque para Deus nada é impossível. A Bíblia também nos fala em Mateus 18:20, que aonde estiverem dois ou mais reunidos no nome dele, ali ele está. Quantos estão aqui reunidos em nome de Jesus? Amém? Jesus está aqui neste lugar. Jesus está olhando para a tua vida. Jesus está ouvindo a expectativa do teu coração e da tua mente. E com certeza hoje o Senhor vai te abençoar. Porque Ele é presenteador, galardoador daqueles que o buscam. E você veio hoje aqui buscar não a minha presença, a presença de canções, de adoração, mas você veio hoje aqui buscar aquele Deus que nada é impossível para Ele. Aleluia. Quantos aqui na trajetória, como cristão, como conhecedores da palavra de Deus, já tiveram alguma manifestação, um milagre, uma graça de Deus? Quantos aqui já tiveram? Eu já tive, irmãos. E Deus, Ele pode fazer novamente, porque o nosso Deus faz grandes coisas. E a Bíblia é um livro que revela não apenas quem Deus é, mas o que Deus pode fazer. E Deus pode fazer aquilo que nós humanamente somos incapazes de fazer e de resolver. Muitas vezes nós limitamos a nossa fé às nossas próprias possibilidades. Nós olhamos para Deus e pensamos que Deus é como nós, que Deus tem as mesmas limitações naturais que nós temos. Mas Deus, Ele faz aquilo que é impossível para nós. Nós não podemos medir o Senhor pelas nossas próprias possibilidades. E hoje nós vamos falar aqui de alguns acontecimentos bíblicos extraordinários, para que a nossa fé possa ser despertada e para que nós venhamos crer no Deus do impossível. Aleluia. Deus, desde o início da sua palavra, lá em Gênesis, Ele demonstrou um amor muito grande por mim e por você. Quando Deus cria o homem lá em Gênesis, Ele demonstra o seu amor, ao ponto que Ele nos cria a sua imagem e a sua semelhança, conforme a sua semelhança, ou seja, conforme o seu caráter moral, a sua essência, porque Deus é espírito e nos criou carne. Então Ele tinha um amor, Ele tem um amor tão grande por nós, que Ele nos criou a sua imagem como filhos amados do Senhor. Mas nós vemos que o homem, por causa do seu pecado e desobediência, logo ali em Êxodo, eles são levados cativos para a terra do Egito, por causa da sua desobediência. E o Egito é um símbolo do mundo, da onde eu fui tirada. Eu me converti aos meus 17 anos, e Jesus me tirou de uma terra de escravidão, de uma terra de servidão, e tem uma promessa para mim, e tem uma promessa para você. Quando Deus nos tira do Egito, quando Deus nos tira do mundo. E o amor de Deus, Ele era tão grande por aquele povo, mas eles já estavam há gerações no Egito. Eles já estavam ali há quase 400 anos, ou talvez um pouco mais do que 400 anos. E aí então, o povo já não aguentava mais aquela servidão. Aquele lugar, vocês imaginem, não havia feriado emendado nem pensar. Não havia finais de semana, não havia Natal, não havia nada que eles pudessem parar. Você imagine você trabalhando sem parar, em condições precárias, mal alimentado, sendo açoitado. E espiritualmente nós vivíamos nessa terra de servidão, da onde Deus nos tirou. O Egito é uma figura do mundo. E aí então aquele povo começa a clamar, porque já não aguentava mais aquela servidão. 400 anos, viram seus pais, estavam vendo o futuro que os seus filhos teriam e não teriam mais expectativa de um futuro melhor para os seus filhos. Ficariam ali como escravos. E então aquele povo começa a clamar, e Deus levanta um homem
chamado Moisés. E aquele homem, humanamente, como um homem, talvez olhassem para ele e não viam nenhuma expectativa de algo extraordinário sobre a vida dele. Mas Deus pega aquele homem e levanta ele como libertador. E naquele momento, Moisés vai ao Egito, resumindo a história, e ali o Senhor começa uma sucessão de sinais. Foram 10 pragas que Deus permitiu que sobreviessem sobre os egípcios, para que o coração de Faraó amolecesse e libertasse aquele povo, deixassem que aquele povo pudesse ir para a terra que Deus tinha para eles, a terra de Canaã, que era a sua terra por herança. Veja que humanamente Moisés não poderia produzir aquilo que estava acontecendo, ainda mais naquela época, talvez se fosse hoje ainda assim, com tecnologia HARP, IA e tantas outras coisas, né? A gente poderia talvez ver uma manipulação climática, mas a água era transformada em sangue. Os primogênitos morreram. Pragas imensas, úlceras e tantas coisas que não podiam ser produzidas pela mão humana. E então Moisés é usado com grandes sinais e maravilhas. E por quê? Por que era tão importante que fosse dessa forma, com diversos sinais para que o povo fosse liberto? Porque os milagres são importantes, porque eles representam o poder e a glória de Deus. O Egito era uma terra de muitos deuses, era uma terra de muita idolatria. Então, quando o Senhor fez os milagres, o Senhor fez os sinais que não poderiam ser produzidos por mão humana, Ele demonstrava ali que Ele era o Deus mais poderoso do que todos aqueles deuses que estavam no Egito. E é por isso que Deus quer fazer milagres na tua vida, porque Ele é o Deus, o único Deus, Criador dos céus e da terra, e Ele tem poder para todas as coisas. Aleluia! Então os milagres são importantes porque representam o poder e a glória de Deus. Eles demonstram proteção para o povo de Deus. Aqueles sinais eram tão fortes e que o Faraó estava tão impactado que o seu coração começou a amolecer e certamente ele pensava e refletia para que ele pudesse libertar aquele povo. Então, demonstrava proteção para o povo de Deus. Os sinais, os milagres revelam a ordem e a majestade do povo de Deus. Irmãos, queridos, nós somos instrumentos usados por Deus. E quando nós somos canal de cura, de bênção na vida das pessoas, o poder de Deus se manifesta sobre nós. Quem crê? Amém? Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome vocês profetizarão. E esses sinais seguirão aos que creem. Os milagres são importantes porque inspiram fé e confiança. Muitas pessoas veem a presença de Deus porque necessitam de um milagre. Talvez se esse não fosse um culto de corredor de oração, onde você vai receber uma oração, talvez você não viesse. Porque você veio hoje, porque você precisa, eu e você, somos carentes da graça de Deus. Por causa do pecado, fomos destituídos da glória dEle, mas nunca da graça. Ele nos ama, e Ele nos amou desde Gênesis, desde a criação, e Ele sempre, mesmo nós muitas vezes estando errados, quando nós clamamos e voltamos para a obediência à sua palavra, Ele manifesta os sinais e maravilhas no nosso meio. Aleluia! Isso que Deus quer fazer pelo seu povo ainda nos dias de hoje. Não é só lá em Gênesis, não era só libertar o povo da servidão do Egito, mas Deus quer continuar fazendo isso nos dias de hoje, porque o nosso Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Somos nós que mudamos, nós que ficamos frios, nós endurecemos o nosso coração, mas Deus não mudou. E então eles saem com mão forte daquele Egito. 10 pragas e a última, a mais severa, a morte de todos os primogênitos. Foi a única forma então de Faraó dizer, vão. E eles foram quase que
expulsos do Egito e ainda levaram despojos, dos quais depois no deserto ainda fizeram um bezerro de ouro. Levaram muitos despojos de ouro. Mas Faraó logo se arrepende porque pensa, sem eles deixaremos de ser a potência que somos, precisamos da nossa mão de obra escrava. Logo Faraó desiste e o povo, caminhando em uma multidão, estava diante do Mar Vermelho. E eu pergunto, eles já não tinham visto 10 manifestações poderosas daquelas pragas que Deus fez para que eles pudessem sair da terra do Egito? Mas eles estavam lá, diante daquele mar, e eles temeram. Então, em Êxodo 14, do versículo 13 ao 14, Moisés diz ao povo: não temais, o Senhor pelejará por vós. Quantos milagres, queridos, nós já experimentamos na mão de Deus. E eu quero dizer para você, que milagre é aquilo que eu e você não podemos fazer. Porque tem muita gente esperando que Deus faça aquilo que é para Ele fazer, para você fazer. Isso não é milagre, isso é o que você precisa fazer. E Deus, aqui nessa noite, Ele vai fazer, querido, somente aquilo que você não pode fazer. Mas aquilo que você pode fazer é com você. E aquele povo estava ali, já haviam tido grandes experiências com Deus e visto muitas manifestações. E então Deus fala a Moisés: não temais, o Senhor pelejará por vós. Quais são as lições aqui que nós podemos perceber dessa história tão icônica da palavra de Deus? Que o impossível é o cenário de Deus agir. Eu não sei se você está vivendo algo difícil, um problema sério, mas eu quero dizer para você que o impossível é o cenário perfeito para Deus agir. Aleluia. Se há à frente inimigos, é porque o milagre está prestes a acontecer. Aleluia. Outra coisa importante, a obediência precede o milagre. Às vezes Deus se cala e nós estamos às vezes aflitos, com problemas e não vemos a manifestação de Deus. Mas Deus quer ver primeiro a nossa obediência, para depois Ele se manifestar. Então a obediência, ela precede o milagre. Deus mandou Moisés estender a vara e ele obedeceu. Agora, se Moisés ficasse questionando: Senhor, não está soprando nem um ventinho aí, isso aí não vai levantar, isso aí não vai levantar. E às vezes a gente é assim: Senhor, não dá, né, Senhor? Não dá para usar a fé em circunstâncias tão adversas como essa, Senhor. O que uma vara vai fazer? Mas nós podemos entender que Deus transforma caminhos fechados em caminhos de vitória. O mar que parecia uma barreira se transformou em uma estrada pela obediência e pela fé. Tem muitas pessoas que querem viver o sobrenatural de Deus, mas não querem obedecer ao Senhor. Não querem obedecer às ordens que Deus já tem dado de forma simples e clara. Às vezes, você quer que Deus se manifeste num raio, num trovão, num tsunami, mas Deus não vai se manifestar assim. Essa semana eu vivi algo que eu esperei 45 anos para viver. Um dia eu vou contar esse testemunho. E à 1h30 de quarta-feira dessa semana, eu ia fazer aquilo que eu esperei 45 anos para fazer. Os irmãos estão super curiosos, né? Mas um dia eu vou contar. E aí, na quarta-feira, a gente almoça no restaurante, terça e quinta na casa da minha mãe, e na quarta a gente almoça no restaurante, e a gente sempre almoça praticamente naquele restaurante, e praticamente eu sempre almoço naquela vaga que para na frente de uma loja. E aquela loja tinha um adesivo que eu nunca tinha visto no vidro da loja, dizendo que eu ia fazer a 1h30, e que o que eu ia fazer era o melhor. O Alex olhou para mim: você está vendo Deus falar naquele adesivo ali que a gente para todo dia e nunca viu esse adesivo, mas hoje a gente viu esse adesivo? Deu amém. Eu cheguei a me emocionar, irmãos, porque eu não espero mais. Eu tenho 45 anos de idade, eu tenho quase 30 anos de crente. Eu não espero mais que Deus se manifeste num raio, numa tempestade, numa tsunami. Mas eu vejo o meu Deus nos cuidados e nas coisas delicadas que Ele fala comigo. Então, que você veja isso,
que você tenha essa intimidade, que você tenha esse relacionamento com Deus. Porque às vezes você espera aquele vento, você espera aquela manifestação, mas Deus está falando de forma simples e carinhosa com você, e você precisa ouvir o teu Pai. Aleluia! Então, queridos, Deus, aquilo que era uma barreira tão grande, se transformou numa estrada, e eles passaram a pés secos. Aleluia! Irmão, só Deus pode fazer essas coisas. O impossível para o homem é uma rotina no céu. Deus só faz impossível, irmãos. Aquilo que é possível é conosco. Então, o impossível é uma rotina de Deus no céu. E se nós buscarmos a presença dEle, o mar fechado aqui representam situações sem solução. Talvez hoje você não está passando por isso, mas já passou. E o Senhor já deu vitória. Mas talvez você veio até esse ambiente espiritual hoje, porque o mar fechado na tua vida representa uma enfermidade. Talvez você está aqui e já foi desenganado. Talvez você tenha uma enfermidade incurável. Talvez você tenha dívidas impagáveis. Sabe, aquelas dívidas que você diz assim, para eu poder pagar isso, é só um milagre do Senhor. Relacionamentos quebrados, sua família destruída, causas perdidas. Mas eu quero dizer para você que o mesmo Deus que abriu o mar continua vivo e continua agindo hoje da maneira tão poderosa quanto Ele agiu desde a antiguidade. Ele é Deus, de eternidade a eternidade. Ele é Deus. Aleluia! E Hebreus 11, versículo 6, olha o que nos diz a palavra do Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aleluia! Olha que interessante. Sem fé é impossível. Então, como você quer viver o impossível? Porque sem fé é impossível. O reino de Deus, o reino dos céus, não se move por vista, mas se move por fé. Então, é impossível sem fé. Então, a primeira coisa que você precisa pedir para Deus hoje é: Deus, aumenta a minha fé. Porque tem pessoas que não estão vivendo o sobrenatural de Deus porque não têm fé. Tem medo. O medo é o contrário da fé. E o Senhor quer te libertar do medo nessa noite para a glória dEle. Aleluia. Você precisa de fé. E a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem se eu ficar em casa lendo uma literatura, por melhor que ela seja, um livro que vai agregar na minha vida, excelente. Mas a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você precisa alimentar a tua fé. A tua fé precisa ser forte e robusta para que você venha enfrentar as adversidades da vida. Então, duas coisas podem nos afastar de Deus e, consequentemente, dos seus milagres. Porque se nós estamos longe de Deus, consequentemente, também estamos afastados do seu braço, daquilo que Ele pode fazer por nós. E duas coisas nos afastam de Deus. A primeira é a falta de fé, que se chama incredulidade. Então, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, você precisa crer. Se você é um incrédulo, você precisa dizer: Senhor, eu quero crer. Eu quero entregar a minha vida para Ti. Transforma a minha vida. Aleluia. Você precisa crer no Senhor. E a segunda coisa que te afasta de Deus é o orgulho. O orgulho é a raiz de todos os outros pecados. Nós adulteramos porque somos orgulhosos, nós roubamos porque somos orgulhosos, nós praticamos tantas coisas porque somos orgulhosos, somos vaidosos. Então, a partir do orgulho, os demais pecados são gerados na nossa vida. Então, a incredulidade e o orgulho nos afastam da presença de Deus e do seu favor. E nós precisamos olhar para nós, porque todos nós temos áreas em que somos resistentes.
e que temos orgulho, uns mais, outros menos. Uns já foram trabalhados, mas os outros ainda, principalmente aquele que se acha o poço da humildade, cuidado. Porque talvez aquele seja uma pessoa muito arrogante, que é independente. Ele não precisa de ninguém e muito menos de Deus. Talvez ele não verbalize, mas inconscientemente ele age desta maneira. E eu quero falar sobre a história de Naamã, para nós falarmos sobre orgulho. Naamã era um comandante de um exército poderoso, o exército da Síria. Um homem respeitado, vitorioso, mas ele sofria de uma enfermidade, de lepra. Lepra na Bíblia é um símbolo do pecado. Talvez por Naamã ser um homem arrogante e orgulhoso, a Bíblia coloca aqui como se ele tivesse a lepra. E a lepra era hoje é algo, a hanseníase hoje é algo simples, solucionável, mas naquela época não. Naquela época o leproso não tinha cura. Ele tinha que viver afastado da sociedade. E então Naamã tinha lepra. E ele não aguentava mais aquela enfermidade, aquela situação. E então, em uma das suas batalhas, ele traz consigo uma escrava israelita. E essa escrava israelita serve na sua casa. E então ela ousa dizer para Naamã: olha, Naamã, lá em Israel há um grande profeta de Deus chamado Eliseu. Você deve procurá-lo, porque Deus pode te curar através da vida dele. E no Antigo Testamento, Deus se manifestava através dos profetas. E aí então aquele homem poderoso, aquele homem muito conhecido, respeitado, que tinha uma posição, ele decide então pegar o seu servo, sua carroça e seguir em direção a Israel. Havia já ali um preconceito muito grande em relação a Israel, porque muitos podiam dizer, mas alguma coisa boa pode vir daquele povo, e nós sabemos que até hoje nós vemos isso acontecer em relação aos judeus. E aquele homem sírio, comandante de um exército, se desloca até Israel à procura de Eliseu. E quando ele chega até o local onde Eliseu mora, o seu servo bate a porta, e então o servo de Eliseu atende a porta e comunica Eliseu. E o servo de Eliseu diz para ele: Eliseu nem vai ver Naamã. Imagine para uma pessoa arrogante, orgulhosa, fazer uma viagem para ver uma pessoa em específico. E aquela pessoa manda o servo falar com ele. Mas Deus estava tratando Naamã exatamente onde Naamã precisava ser tratado, no orgulho. Porque muitas vezes nós queremos exigir que Deus nos cure, exigir que Deus nos abençoe. Muitas vezes nós vemos isso por aí. Mas nós precisamos nos render. Quando nós nos rendemos a Deus, aí Ele vem sobre nós com sua graça e com a sua misericórdia. Naamã ficou indignado. E ele disse, o servo de Eliseu disse a Naamã: olha, meu senhor disse que você vai ao Rio Jordão, se banhe 7 vezes e você vai ser curado. Naamã começou a murmurar com o seu servo e disse: ora, na minha terra, na Síria, não haviam rios muito melhores, muito menos barrentos que esse Rio Jordão, para que então lá eu pudesse me banhar. Outra vez o servo de Naamã, diz assim para ele: olha, ele te pediu uma coisa tão simples. Se ele tivesse te pedido uma coisa difícil, acaso você não faria? Ele está te pedindo algo tão simples, será que não é razoável você ir lá e se banhar 7 vezes no Rio Jordão? Vai que você realmente é curado. Então aquele homem vai. E o que a gente entende aqui, irmãos, e eu quero que o irmão coloque lá 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 28, na minha caminhada cristã, eu entendi uma coisa muito importante, cada dia eu tenho entendido mais, que nós não podemos desprezar nenhum relacionamento que Deus coloca perto de nós. Às vezes você olha para uma pessoa e diz assim: ah, mas eu não quero me relacionar com aquela pessoa não tem nada de bom para mim, aquela pessoa não vai agregar em nada a minha vida. Mas eu quero te dizer que portas simples abrem
coisas grandes. Você crê nisso? Quem Deus estava usando para que Naamã fosse curado? Uma serva da sua casa israelita. E depois um outro servo trazendo para ele lucidez e coerência. Olha, ele te pediu uma coisa tão simples. Deus pede para nós coisas tão simples. Usa situações tão simples, um adesivo colado numa vitrine, uma pessoa simples com um sorriso, uma pessoa que às vezes nem serve a Deus, mas Deus usa aquela pessoa para abençoar o nosso dia. É ou não é verdade? Porque Deus usa quem Ele quer. E a Bíblia fala aqui em 1 Coríntios, diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Porque Deus, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Não são muitos os sábios, não são muitos os ricos, os poderosos, os de nobre nascimento que são convertidos. Você pode olhar para a igreja de Jesus. Hoje a gente até está vivendo uma onda coaching, né? Que as pessoas estão pregando muito sobre prosperidade e pouco sobre levar sua cruz. E eu sou a favor da pessoa ser abençoada e prosperar. Isso é bênção na vida dela, se ela não transformar isso numa maldição. Mas são poucos os de nobre nascimento. São poucos chamados, porque Deus escolheu as coisas vis para confundir o mundo, porque Ele não divide a glória dEle com ninguém. Se Ele escolhesse os sábios, os intelectuais, os letrados, catedráticos, PhDs, talvez Ele se orgulhasse e dissesse: nossa, essa multidão está aqui para me ouvir. Essa multidão está aqui por causa da minha eloquência, da minha persuasão, da minha inteligência, de quem eu represento na sociedade. Não foram muitos os de nobre nascimento. E é por isso que o mundo olha para a igreja. Não pode que Deus esteja nesse negócio. Mas eu quero dizer para você que é realmente assim. Quando Jesus veio à terra, Ele escolheu pescadores. Ele escolheu homens que eram odiados pela sociedade, como coletores de impostos e tantas pessoas mais, para que através deles, eles pregassem o evangelho. Aleluia. Quando Naamã mergulha pela 7ª vez, a sua pele fica limpa como de uma criança. Irmãos, talvez o que você mais precise hoje não seja daquilo que você vai passar nesse corredor de oração e pedir. Talvez seja ficar limpo. Porque como que Deus vai colocar coisas boas na tua vida se você já está cheio de entulho, de mágoa, frustração, amargura? E quando Naamã, no seu orgulho, na sua posição, em tudo aquilo que ele representava, ele vai até aquele riozinho, Rio Jordão, e ele mergulha 7 vezes no Jordão, e quando ele levanta pela 7ª vez, a sua pele está limpa. E então Naamã, aquele homem poderoso do exército sírio, ele declara que o Deus de Israel era o único e verdadeiro Deus. Aleluia! Os milagres e os sinais são para glorificar o nome de Deus. E Deus tem plano em ganhar homens como Naamã, homens da sociedade, homens de poder, homens de status, porque Deus quer usar essas pessoas para ganhar outras para Jesus, para a glória do Pai, única e exclusivamente para a glória do Pai. E a autoridade e influência que você exerce sobre o teu grupo de pessoas que você convive, Deus vai cobrar de você. Porque Deus chamou você, escolheu você entre teu grupo de amigos, escolheu você primeiramente dentre os teus da tua família. Não é para você ficar se achando melhor, dizer eu sou crente, eles não são. Não, é para você pregar o evangelho para os teus amigos e para os teus familiares. Esse é o propósito pelo qual Deus te chamou. Aleluia. E então Naamã, ele declara que não havia outro Deus senão o Deus de Israel. Outra vez a obediência e humildade abre caminho para o milagre de Deus. Naamã era poderoso, irmãos,
mas ele precisou deixar o orgulho de lado e obedecer uma simples instrução. Qual é a simples instrução que Deus está dando para você? Parece insignificante aos olhos do mundo, aos olhos humanos, mas quando ele se humilhou e confiou, ele experimentou a cura. Talvez hoje você veio buscar uma cura aqui. Existem pesquisas que dizem, e aqui no Brasil nós vimos algumas pesquisas sobre o poder da oração, e algumas universidades americanas, como a Duke University, ela diz que ambientes com estímulos espirituais frequentes aumenta a sensação de bem-estar. Então, aquela pessoa que entende que ela é corpo, alma e espírito, que ela é um ser tripartido e que ela cuida da sua espiritualidade, ela tem uma maior sensação de bem-estar do que a outra pessoa. Ela tem senso de propósito. Ela tem equilíbrio emocional. Isso está estatisticamente provado. Muitos vislumbres de futuro que eu tive da minha vida e que o Senhor continua a me dar e dar a muitos de vocês que aqui estão, foram liberados em ambientes espirituais, como uma mudança, uma direção de negócio. Talvez quando você estava prestes a perder a sua família, foi num ambiente espiritual, irmãos, que Deus restaurou a tua visão e te deu insights de futuro. Porque é no mundo espiritual que é gerado, para depois ser gerado na dimensão aqui da carne. Então você precisa cuidar, meu querido, da tua espiritualidade. Então, quando eu passei os maiores desafios da minha vida, eu sempre falo isso, eu nunca tomei antidepressivo. Talvez alguns precisem por um tempo, mas eu não concordo em que a pessoa seja dependente de um antidepressivo. A minha maior terapia, eu não sou contra a terapia, pelo contrário. Nós, inclusive, estamos precisando de bons terapeutas cristãos ou terapeutas responsáveis. Sim, eles têm seu valor. Terapeutas responsáveis. Mas tem coisa que não é resolvido com terapia, e sim pela fé, por buscar a Deus. E eu quero dizer que nos momentos mais difíceis da minha vida, a minha maior terapia foi buscar ao Senhor. Porque tem coisas, irmãos, que só a fé resolve. Então você precisa tomar uma decisão hoje. Aonde você quer conviver? Aonde? Com quem você quer conviver? E qual é o preço que você vai ter que pagar para estar num ambiente que te eleve? Porque talvez você está vivendo em ambientes que estão destruindo a tua vida. Qual é o preço que você vai pagar para viver em ambientes espirituais que te dão insight de futuro, que liberam destino sobre a tua vida? Em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 2. Oh, Jesus, agora que eu lembrei que eu tô... Diz assim a palavra. Olha que tremendo o cumprimento dessa promessa de Jesus. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, irmãos, nós vamos viver o de repente de Deus. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Que dia foi esse, irmãos? O dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo pela primeira vez. E eles estavam ali naquele ambiente espiritual por 3 dias. Eles estavam perseverando. É por isso que Deus falou comigo hoje de manhã, que muitas pessoas não sabem buscar Ele. Muitas pessoas, sabe o que elas querem? Elas querem vir para a igreja e ficar parado. Sabe a nuvem do drive? Ela quer um download, aquela setinha, carregando. Ela não quer abrir a boca. Ela não quer orar. Ela não quer jejuar. Ela não quer fazer a parte dela. Ela quer tudo por download, assim, ó. Entendeu? Mas buscar é quando aquela mulher perde a dracma. E ela começa o quê? Ela pega a vassoura. Ela levanta os móveis. Ela não tem sossego enquanto ela não encontra aquilo que ela está buscando. Só que tem pessoa que está sossegada. Se vir, veio. Se não vir, não veio, porque eu mesmo assim, eu não tenho um desejo ardente por Jesus. A Bíblia diz que nós temos que buscar ao Senhor com toda a nossa alma, com todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. E então nós vamos encontrar ao Senhor.
Há muitas pessoas aí que estão querendo buscar a Deus do seu jeito. Eu vou lá tomar um passe na igreja hoje. Porque tem o corredor de oração, vão me dar um passe, diga misericórdia. Não, irmão, não é um passe, não é um download espiritual. É uma busca ardente, é um desejo ardente pelo Senhor. Porque se você anelar o Senhor, o braço do Senhor estará tão próximo de você. E você vai ser o alvo dos milagres e do favor do Senhor. Mas Deus quer que você o busque de todo o coração. E então, de repente, no mesmo lugar, no mesmo ambiente, essa palavra de Jesus aqui se cumpre. E eles foram do alto revestidos de poder. Eu não tenho nada para dar. Mas o Senhor, Ele tem o seu Espírito Santo para nos dar. Aleluia. Glória a Deus, eles só tinham que esperar. Essa palavra já havia sido liberada. Então, se você não tem o Espírito Santo, eu quero te dizer, Deus vai derramar do Espírito Santo dele sobre a tua vida hoje. Aleluia. Existem lugares que são presença marcada do mover espiritual. Você acredita nisso? Existem lugares que são frutos de uma palavra profética, que lá é que vai acontecer. Então, você precisa entender que quando você vem à igreja, que quando você fecha a porta do quarto atrás de ti, que quando você vai na conexão, que quando você vai no encontro com Deus, você está exposto a um ambiente espiritual do mover de Deus. E coisas grandes podem acontecer se você tiver um desejo ardente, uma busca verdadeira em relação ao Senhor e à sua presença. Então, você precisa entender essas coisas. E isso precisa afetar você de forma positiva. Porque em quantos ambientes que você tem ido, meu querido, e aquele ambiente é um ambiente de carnalidade. E você não recebe nada de bom ali. Pelo contrário, aquele ambiente é um ambiente que pesa a tua vida, um ambiente onde você se enche de bebida, um ambiente onde você fala mal das pessoas e nada profeticamente é liberado para o teu futuro. É um tempo rasgado e jogado fora, sendo que o nosso tempo é a nossa maior riqueza. E então você é exposto ali, é por isso que eu digo, os ambientes que você escolhe hoje vão determinar quem você vai ser amanhã. Só que muitas pessoas têm escolhido esses ambientes que não as elevam, mas as depreciam e as levam a viver uma vida de derrota. Outro personagem bíblico aqui, eu tenho 5 minutos, é Eliseu. Eu já estava falando dele, mas eu vou continuar falando dele. Ele era discípulo do maior profeta do Antigo Testamento, que era Elias. E ele soube que Deus ia arrebatar Elias aos céus. Que Elias ia ser tomado por Deus, não ia passar pela morte. Ele ia ser arrebatado numa carruagem de fogo. E Eliseu pensou assim, que coisa fantástica, eu não posso ficar sem ver esse momento. E então Eliseu, ele cola em Elias. E Elias dizia assim, olha Eliseu, eu só vou ali, tá? Vai que ia no banheiro, né, irmãos? Eu só vou ali naquele lugar, tu fica aí. Porque, de certo, o Eliseu pensava, vai que Deus vai tomar ele lá na hora do banho, né? Na hora do banheiro, não sei, porque as pessoas vão ao banheiro, né, irmãos? E aí Eliseu cola em Elias. Porque Elias dizia assim, tão certo como... Eliseu dizia para Elias, tão certo como vive o Senhor, eu não te deixarei. Veja que fantástico isso. Ele amava o seu Senhor e amava o que o seu Senhor tinha na sua vida. E aí, então, chega uma hora que Elias diz assim, Eliseu, pede o que você quer, que eu vou te dar. E aí, o Eliseu, então, faceiro, ele diz assim, eu quero porção dobrada do teu espírito. E aí, Elias olha para ele e diz assim, puxa, dura coisa você me pediu. Mas se você ver um momento, se você estiver no momento... Quando isso acontecer, quando eu for tomado aos céus, você vai receber a minha capa e a porção dobrada do meu Espírito Santo. Aleluia. Irmãos, havia um momento, havia um lugar específico e há um momento onde a unção de Deus ela é transferida, onde capas caem. E quando Elias sobe aos céus, a capa de Elias cai. E Eliseu toma aquela capa, aleluia.
Você precisa estar no lugar certo. Você precisa estar no ambiente certo, aonde Deus vai entregar para você aquilo que você precisa. Aleluia! E então, chega esse momento maravilhoso na vida de Eliseu. E antes de nós encerrarmos, para iniciarmos essa oração, que hoje pela manhã foi tão poderosa aqui, eu quero falar sobre uma outra estatística, que é uma estatística da OMS, aonde ela diz que o Brasil tem o maior número de pessoas ansiosas do mundo. Você sabia? Que o Brasil, em cada 3 pessoas, 2 sofrem de ansiedade. TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Então, aqui na igreja, talvez o número seja menor, porque talvez você é uma pessoa de oração, uma pessoa que busca a Deus. Mas se nós olhássemos aqui, em cada 3, 2 sofrem de ansiedade. E hoje nós olhamos para os nossos jovens, nós olhamos para os nossos adolescentes nas telas do computador e nós vemos o quanto eles são ansiosos, eles sofrem de ansiedade. E uma coisa é você ter um momento de ansiedade, outra coisa, você ser uma pessoa ansiosa. E então, a ansiedade, ela atrapalha demais a nossa vida. Talvez nós estejamos aqui com muitas pessoas ansiosas. Não um momento de ansiedade, mas você é uma pessoa ansiosa. Você não descansa, você tem dificuldade para tomar decisões. Essa pesquisa diz que as pessoas ansiosas, elas têm baixa imunidade baixa e propensão a desenvolver doenças, porque ela é muito ansiosa, ela está sempre alerta, ela nunca descansa. Ela sempre acha que a catástrofe está prestes a acontecer, ou algo que ela fez no passado vai vir à tona, e é uma pessoa que não tem paz. É uma pessoa que não descansa. Porque é tão relevante, antes de nós iniciarmos a oração, nós falarmos sobre a ansiedade. Porque essa é uma pesquisa real. E quando uma pessoa, ela tem uma crise de ansiedade, queridos, um surto de ansiedade, você já viu uma pessoa em surto de ansiedade? Um surto de ansiedade é humilhante. Um surto de ansiedade tira a tua dignidade e te deixa tão vulnerável que se você não tiver uma boa rede de apoio, a coisa pode ficar feia. Eu não sei se você já viu uma pessoa com crise de ansiedade. Eu já vi. E é muito triste, irmãos. 2 em cada 3 no Brasil têm crise de ansiedade. E você pode dizer assim, mas porque o Brasil é um dos países demograficamente maiores do mundo. Sim, ele é o 5º. Mas antes nós temos a Rússia, os Estados Unidos, a China. Eles são maiores demograficamente, mas o índice no Brasil é alarmante. É alarmante. Somos, sim, um dos maiores países. Mas 2 em cada 3 é um índice alarmante. Pedro, ele nos diz o seguinte, em 1 Pedro 5:7. Vamos acompanhar aqui. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. O apóstolo Pedro está falando aqui sobre a ansiedade. Nos tempos da igreja primitiva, ele está dizendo, olha, vocês precisam lançar toda a preocupação e a ansiedade de vocês sobre Jesus, porque assim ele não vai vir tomar, mas é você que vai lançar. Então você precisa decidir confiar no Senhor Jesus. E quando decidimos confiar nele e lançar sobre ele, ele cuida de nós, ele cuida de você. Deus não vai tirar a tua ansiedade. Você tem que tomar a decisão em não ser uma pessoa ansiosa, mas orar. E a Bíblia nos diz, queridos, que o maior destruidor de ansiedade que existe é a oração. E é por isso que você tem tanta batalha espiritual, tanta dificuldade para chegar na presença de Deus. Paulo nos fala em Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Quantos têm tido a disciplina da oração? Têm apresentado a Deus os seus pedidos com oração e súplica? Não é mandando ao Senhor, mas súplica implorando e dando graças, porque cremos que Ele é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Se coloque de pé.